Então estamos aqui, é o podcast da Feira Literária 01, Flizu, e agora nós temos a presença da escritora Patrícia Schunk. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Pelo jeito você é uma pessoa conhecida no 01, né? Bom, o Júlio, pelo convite dele para participar das feiras, né, eu procuro sempre que eu posso estar nos eventos, porque eu entendo a importância, né, de participar da divulgação da literatura e em eventos culturais. Então é sempre um prazer. Quando eu posso estar junto com vocês nesses eventos. Ah, muito bacana, muito bacana. Você é professora? Sou professora da educação infantil. Eu estou na rede municipal de Niterói desde 2012 já. E atuando com crianças pequenas desde 2008. É? Uhum. E quando você começou a escrever? Então, é um processo recente, porque esse é meu primeiro livro infantil, o Descobrindo a Cor de Dentro. Ele é meu único livro infantil e é o primeiro, mas eu digo que é um presente, né? Que chegou na pandemia, que chegou em 2020 para mim. Olha só. Até então eu tinha escrito textos acadêmicos, né? Eu fiz faculdade de pedagogia aqui na UF, pertinho, em Niterói. Então, assim, a gente acaba produzindo bastante material literário acadêmico, né? Mas eu nunca tinha pensado em escrever, diferente dos poetas, né? Dos estudantes de letras que são apaixonados por literatura de alguma forma. Eu tinha facilidade em escrever, mas não tinha, né, aquele gosto pela literatura em si, a escrita vamos dizer, crônicas, né? As pessoas costumam escrever bastante sobre o cotidiano. Eu não tinha esse costume. Mas a prática com a literatura infantil, trabalhando com literatura infantil, o meu gosto pelo livro e ter o livro como base para o meu trabalho, acabou me aguçando de alguma forma. E aí acabou que escolhi esses nomes e decidi as situações que eles estariam vivendo a partir daquele relato que me chamou muita atenção. E aí a história nasceu. A história nasceu muito facilmente, muito naturalmente. Fiquei até surpresa. Só que o texto ficou guardado, porque a gente tem vergonha, né, às vezes, do que a gente escreve. E aí, meu primeiro texto, eu não queria que ninguém visse tudo, não tinha segurança sobre ele, principalmente sobre um tema tão delicado, que eu acho importantíssimo, só que a gente precisa saber a forma como a gente escreve, se ele está tendo alguma representatividade, se ele realmente está passando a mensagem que a gente quer passar. E aí deixei esse texto guardado ali no Word e resolvi mostrar para alguns amigos, professores, e aí que estão também na luta antirracista, que são negros e tudo, aí eles falaram: Patrícia, esse texto é muito importante, você devia publicar. E isso me deu segurança, na verdade, para poder levar o texto para o mundo. Porque até então eu não tinha essa segurança de fazer a publicação. E os relatos foram muito importantes, porque alguns deles falaram: Patrícia, se eu tivesse esse livro, não era um livro ainda que eu tinha mostrado para eles, era apenas um texto de Word. Se eu tivesse esse livro na minha mão, em situações que eu vivi, na minha prática pedagógica, ele teria me ajudado muito. E aquilo para mim bastou aquilo para dizer, eu tenho um aval agora para seguir em frente com a publicação dele. Mas não sabia como publicar, não sabia, né, que meios que seriam possíveis para publicação, até que uma professora da escola, na verdade 2 colegas já tinham publicado livros por essa editora. Uma estava acabando de publicar, me convidou para o lançamento, que seria presencial do livro dela. Falou: vamos, Patrícia, quem você conhece material e tudo. Falei: poxa, vou entrar em contato com eles, quem sabe. Uma editora também de São Gonçalo, ali pertinho da minha casa, eu moro em São Gonçalo. E aí conversei com eles, me senti muito à vontade para fazer um material de qualidade, que eu considero que é um material físico, né, de qualidade. Sim. É um texto que eu entendo que a mensagem é muito importante, e fiz com muito orgulho. Sim. Com muito orgulho conversando, né, eles me ajudando, como pensar e tudo.
E o fato interessante é que a gente começou a conversar no carnaval de 2020 e logo depois o mundo parou, né? A gente precisou se fechar nas nossas casas, né? Em março de 2020, e acabou que o processo não parou. O processo continuou caminhando. Eu conheci virtualmente a ilustradora do livro, que é a Cecília Machado, também professora da rede de Niterói, que tinha feito a ilustração dessa colega no livro anterior. Ela falou: Patrícia, se quiser dar uma força, foi o primeiro livro que ela ilustrou, se você quiser conhecer o trabalho da Cecília. Eu falei: vamos junto, professora, ilustradora, vamos. Pedi para ela fazer todas as ilustrações em lápis de cor, porque eu queria que o livro criasse também essa identificação com o leitor. Então, em alguns trechos do livro, algumas páginas estão faltando cor, porque é de propósito. A ilustração, ela está inacabada de alguma forma, porque eu queria que o livro fosse interativo, que o leitor interagisse com a ilustração, fazendo a pintura também com lápis de cor. Ou seja, também a criança pode se divertir. Também. Ó, sim. Muita coisa para você. Não só ler, como também desenhar. Muito legal. Exatamente, ele foi todo pensadinho. Muito bonito aqui, as ilustrações são ótimas. Muito obrigada. E aí ele foi todos os personagens têm a carinha que a Cecília desenvolveu. Eu não dei nem um pitaco. Eu só dizia assim, eu queria que a situação tal fosse ilustrada dessa forma. O Gabriel no parquinho, na escola, conversando com a professora, só. Ela deu a cara dos personagens, ela ilustrou tudo do jeitinho dela. Você falou que o livro foi inspirado numa situação sua com uma outra professora, em que o aluno não a reconheceu como negra. Então, é uma questão de colorismo. Né? Ela deve ser provavelmente uma negra de pele clara e que ele a via como branca. Vou te dizer que não era. Fala. Não era. Isso que me chamou muita atenção. Porque é uma questão de identificação de alguma forma dessa criança. Por isso que o nome da história é Descobrindo a Cor de Dentro. Porque na hora o que me chamou a atenção foi a fala de alguém, agora eu não me lembro se foi dessa professora especificamente, que alguém falou: ele via a cor de dentro. De alguma forma ele não enxergou a cor de fora dela. Não sei se pela situação que eu criei para o Gabriel, porque ele tinha uma questão, ele tinha preconceito, né? O Gabriel, ele tem uma questão com preconceito. Ele é sim uma criança preconceituosa, ele age dessa forma, com pessoas de pele marrom, de pele preta. E nessa situação dessa professora com essa criança, ele não via a cor da pele dela, de alguma maneira. Ela não soube explicar na hora, mas isso me chamou muita atenção porque a pessoa falou: a cor de dentro. Eu falei: a cor de dentro é a que sempre tem que falar mais forte, porque isso daqui faz parte da nossa identidade, claro. Isso é muito forte. Isso aqui diz quem nós somos, do nosso passado, de quem veio antes de nós. Mas isso daqui não pode dizer se eu sou bom ou se eu sou ruim. O que tem que dizer é isso aqui, minhas atitudes, o que eu mostro para o mundo. Então, parece que essa criança, ela via na professora algo que chamava mais atenção do que a cor de pele dela. Por algum motivo, ele não enxergou. E isso me chamou muita atenção e me motivou a escrever. Agora, você não acha que nesse caso, o fato de enxergar uma pessoa preta e ver a cor de dentro, de alguma forma, existe um preconceito, existe também assim uma forma meio negativa de ver a cor preta, a cor da pele preta. Sim. Né? Então, a cor de dentro é importante, mas é importante que a pessoa veja a cor de fora, que é aquela. E o mais importante, que a pessoa veja que existem vários tons de pele, várias cores, várias peles pretas, brancas, amarelas, vermelhas e tudo, e que na verdade o caráter não está ali. Né? Assim, de alguma maneira, nem li o livro, não conhecia a pessoa, a criança, nem coisa nenhuma, mas me dá a impressão de que ele tinha um certo preconceito em relação a pessoas de pele preta, mas abriu uma exceção porque ele achou aquela pessoa legal. Então, quer dizer, nesse caso, ela é tão legal que nem preta é. E isso não é bom. Exatamente. Esse foi um questionamento muito importante
que as pretinhas leitoras me fizeram. Que é Sim, conheço as duas. A Ellen, a mãe delas, me fez esse questionamento. Ela falou: Patrícia, tem uma situação do livro que me pegou e eu queria te fazer essa pergunta. Então eu expliquei a situação de onde o livro surgiu, porque eu não sei a situação que essa professora contou. Né? Ela me contou um contexto ali. Você não viveu. Exatamente, eu não vivenciei. Eu criei uma situação em torno de uma situação que ela narrou. E aí, não é a situação do livro, não é a situação que ela viveu. Ela só me narrou essa situação específica. Na verdade, Sim, você se inspirou naquela situação. Exatamente. Bom, você não está contando, não está relatando ali o que houve na conversa, nem da sua conversa com ela, nem da conversa dela com... E a Ellen me questionou exatamente isso que você falou. Mas a gente não tem que valorizar a cor de fora? E eu falei: muito. Claro que tem que ser valorizado. Só que naquele momento, a situação que eu recebi, eu entendi daquela forma e acabei colocando aqui dessa forma, que realmente o que ele entendeu é que ele via a cor de dentro e ele não via a cor de fora. Por isso o trabalho tão importante de Alice aqui no livro, quando ela mostra para ele, aqui nessa parte, que eles estão ajoelhados juntos, ela encosta o braço dela ao braço dele para realmente fazer a comparação das cores. Porque ela tem muito orgulho da cor dela. A cor de fora dela é essa que ele está vendo e ele não se dava conta. Aqui ele percebeu. Tanto que a letra está em cor diferente aqui por conta disso. Que aqui, quando ele faz o desenho de Alice, ele desenha ela de rosa claro, né? Toda a situação do livro é em torno dos dois protagonistas, né? Que ele faz um desenho de uma pessoa, ele precisa fazer o desenho de uma pessoa que ele gosta e ele escolhe desenhar a professora dele. E aí ele faz o desenho da professora com essa cor aqui, que aqui no livro eu trago aqui atrás essa comparação, né? Ele escolheu desenhar Alice dessa cor. E ela questiona: por que você me desenhou dessa cor e não da cor que eu sou, né? Que é marrom. E ele fala que ela não é marrom. E a partir disso, ela tenta entender por que ele não percebeu que ela é marrom e por que ele escolheu esse tom de lápis para desenhar. E aí ela entende que ele tem atitudes preconceituosas, sim, atitudes racistas. A família dele tenta explicar para ele que isso não é certo. Uma criança de 6 anos, né, a forma de explicar. Eles tentam explicar para ele que isso não é certo, essas atitudes machucam as pessoas, essas atitudes tem nome, inclusive, né? É criminoso esse tipo de atitude. E aí, aqui é a situação que ela se sensibiliza mais ainda, baixando a altura dele, encontrando os olhos dele, mostrando: sim, nós somos diferentes. A minha cor é essa, eu tenho muito orgulho dela. E não só a minha cor. Você vai me respeitar, né, pela cor que eu tenho, minha cor é linda, eu tenho muito orgulho. E além da minha cor, existem no mundo muitas outras cores e muitas outras diferenças. As pessoas são diferentes. Tanto em tons de pele, né, que é apresentado aqui, como em características físicas. Então, o respeito é para todos. Independente de cor de pele, de fisionomia, né? De formas de pentear o cabelo, se tem algum tipo de deficiência, de tipo físico do corpo, se tem o pé grande, se tem o nariz grande, se usa óculos, se tem cabelo colorido, não importa. O respeito tem que ser para todos, tem que partir de nós para todos, independente de como é a pessoa. E aí essa é a lição chave do livro, né? Porque ele entende que a cor de dentro é a mais importante, porque são todas as características físicas que têm que ser respeitadas, para que não se pratique nenhum tipo de preconceito, independente do tipo físico ou da cor de pele da pessoa. Então, assim, eu acabei tentando abranger não só o racismo, como vários tipos de preconceito, para poder fazer com que o Gabriel entendesse que realmente a atitude dele não era correta, e que ele o respeito tem que ser para todo tipo de pessoa. Entendo. Porque realmente é uma atitude. Geralmente, o racismo é algo que se aprende também, né? Exatamente. Algo que se adquire, sim, muitas vezes
por exemplo, né, por imitação, enfim, né, por influência, às vezes familiar, às vezes de amigos e tudo mais, né? E, assim, é importante que a pessoa veja todos da mesma forma, mas é muito importante que a pessoa saiba distinguir, né? E características diferentes resultam em pessoas diferentes, e isso independe do julgamento que as pessoas têm em relação, né? Sim, tanto que eu quis trazer a família do Gabriel, ali ela está sentada com ele, passando um sermão nele, que realmente as atitudes dele não são aceitáveis de forma alguma. Atitudes racistas não são aceitáveis de nenhuma forma. Só que quem consegue fazer a transformação do comportamento de Gabriel não foi a família, foi a professora. Aquela que conseguiu chegar ali naquele ponto e atingiu, né, essa questão e conseguiu fazer a transformação. Então aí a gente vê o papel tão importante da escola. E o Gabriel chega a conseguir desenhá-la com a cor dela? Ele não terminou, ele não acabou não fazendo um novo desenho. Mas eu falo que aqui no final, o ganho dele, né, além de ter descoberto a cor de dentro, né, é que ele agora consegue ter amigos de todas as cores, né? Ele consegue ser uma criança muito mais feliz porque ele agora aceita, porque tem a situação dele aqui, né, rejeitando o amigo que ofereceu água para ele e tudo. E aqui no final, ele é uma criança muito mais feliz, abraçando todas as formas, né? Amigos de todas as cores que ele fez aí pelo caminho dele. Foi a principal lição que ele aprendeu com a Alice. Muito bacana. Você já apresentou esse livro para seus alunos? Já. Esse livro, como ele foi recebido? Como eu falei, ele nasceu na pandemia, né, em 2020, e aí, pleno julho, aquele pico daquela onda, a gente estava num momento muito triste no mundo e tudo, então, assim, eu digo que ele é um presente, porque bem quando a gente começou a divulgação do livro, a gente teve aqueles movimentos, principalmente nos Estados Unidos, né, os Black Lives Matter, e aí todo mundo falou: Patrícia, você está vendo como o seu livro foi lançado na hora certa, olha a importância dele agora, nesse momento. Eu falei: nossa, isso me dá muita esperança, porque se ele chegou nesse momento, quer dizer que as pessoas estão reconhecendo isso, me dá muito orgulho. Então, a partir daí a gente começou uma divulgação remota, né? Amigos, familiares, e aí começa no boca a boca, e a partir do momento que as escolas voltaram a funcionar, né? A partir de 2021, finalzinho de 2021, começaram os primeiros eventos presenciais, e aí 22, 23 eu consegui visitar escolas, fazer eventos culturais, eventos literários, e sim, apresentar lá principalmente para os meus, né? Mostrar para eles que tem uma professora ali que escreveu um livro, e aí, como eu falei, né, daí a importância do papel da escola no incentivo à leitura, sim. à escrita, a temas tão importantes que estão aqui dentro. Então, como a gente serve de exemplo, né, de modelo para as crianças das mais variadas formas, né? Seja contando uma história, escrevendo um livro, falando de temas importantes. Sim, me fala uma coisa, vamos dar um spoiler do seu livro. Nesse livro aí, em algum momento, ela explicitamente diz que ele teve uma atitude racista? Sim, aqui diz que atitudes preconceituosas, atitudes racistas, eu uso essas palavras, com certeza, porque isso tem que ficar muito claro, né? E eu digo que machuca as pessoas, porque ele só tem 6 anos, né? Eu digo que são atitudes que machucam as pessoas, sim, porque deixam as pessoas tristes, então machuca. Porque essa ideia assim de que eu não vejo cores, você não vê, mas as pessoas sentem que ela foi vista de uma forma diferente. Claro, uma atitude que ele teve não deixou a pessoa feliz, machucou ela de alguma forma, e isso não é aceitável, jamais. E ele passa a entender isso, que as atitudes que ele teve anteriormente, realmente ele não pode repetir de forma alguma. Ótimo. Me fala uma coisa, você tem planos de escrever outros livros? Já tem alguma coisa na cabeça? Então, esse livro não foi sobre a minha prática, né? Foi de uma situação, como eu falei, que eu gosto muito de escrever sobre a minha prática, porque é o que eu estou fazendo, é o que eu sei fazer. Tanto que nesse livro aqui eu tenho um capítulo sobre ciências na educação infantil.
que foi um curso que eu fiz com a Associação Brasileira de Química, e eles incentivaram cada pessoa que participou do curso a escrever um artigo, e mostrando que criança pequena faz ciência. E sabe o que eu não sabia? Eu estava há tantos anos na sala trabalhando com crianças pequenas, falando de temas que são científicos. Quando a gente estuda arco-íris, quando a gente estuda metamorfose, quando a gente estuda vários assuntos, quando a gente faz uma experiência, a gente está fazendo ciências com criança pequena. E eu nunca tinha me dado conta disso. Foi nesse curso que eles me abriram os olhos e me incentivaram a escrever o artigo, então eu acabei escrevendo. Falei sobre a minha prática. E realmente, quando a gente está trabalhando com criança pequena, ali tem muitas situações que podem nos instigar a escrever. E aí algumas situações que aconteceram no ano passado, que eu tive uma turminha bastante difícil, e aí algumas situações me incentivaram a escrever, mas ainda não tem nada pronto, nada Esse é o seu único livro de ficção. Então. Exatamente. Né? É um livro que não partiu assim da minha prática, exatamente, não são personagens reais nem nada. Mas a minha prática me incentiva a escrever, e eu acho isso interessante, porque não é uma situação que eu vivo assim, que eu imagino, nada hipotético, mas é a prática pedagógica mesmo que tem me incentivado. E aí esse texto está escrito, só que ele tem muitas nuances que falam sobre sentimentos, sobre emoções. Então, como eu sempre gosto de ter o aval, né, das pessoas que são também mais espertas no assunto, né? E aí eu pedi para alguns profissionais lerem da parte de psicologia, eles falaram que precisa de ajustes. Então, assim, ainda não. E você quem são autores infantis que te inspiraram? Então, eu, desde pequenininha, devorava Maurício de Souza, Turma da Mônica. Então, assim, as revistinhas da Turma da Mônica eram todo ano, ou a cada 6 meses, se eu não me engano, tinha um almanacão da Turma da Mônica, eu tinha todos. Então, assim, a literatura sempre teve presente lá em casa, a gente sempre conseguiu. Seus pais sempre incentivaram a leitura? Eu gostava de ler, sim. Você tem outros irmãos? Eu tenho um irmão mais novo. E ele também gosta de ler? Não, minha mãe também. Não. Mas assim, foi incentivado, né? É uma questão de gosto realmente. A gente tinha, a oferta era dada. Sim. Eu sempre gostei. E como eu falei, eu nunca fui de escrever, eu fui de consumir a literatura. Então, os livros extra classe, que a gente tem essa prática ainda que não é muito, não digo nem aceitável, mas assim, ela não incentiva o hábito da leitura, que é você ler o texto para fazer uma prova. Né? A gente acaba consumindo muito da literatura na escola com um objetivo muito específico, que é você ler para produzir alguma coisa. E esse tipo de atividade acaba não gerando interesse no hábito pela leitura. Por isso que eu trabalho com a literatura infantil, o gostar da literatura infantil permaneceu até a vida adulta, porque eu entendo que isso daqui é um material riquíssimo. Tem mensagens em livros infantis que são para todas as idades. Sim, claro. Por isso que eu falo que esse livro é para 0 a 100 anos. Então, assim, a gente vê, às vezes, livros infantis com mensagens que a criança vai entender de uma forma, vai tocar o adulto de uma outra forma, e a gente sabe que aquele tipo de texto é para todo mundo. Todo mundo precisa ter acesso. Então, assim, o livro infantil acabou me acompanhando, né, até a vida adulta, e é um material que eu adoro consumir, tanto para trabalhar quanto para consumo próprio. Você já teve a oportunidade de consumir literatura feita por autores negros? Sim, com certeza. Algum deles chama atenção? Olha, para mim, na minha prática, a gente consome tanto de todo tipo de literatura, e sem fazer muita distinção, que acaba que não é um fator assim, que eu acabo distinguindo esse ou aquele, porque eu mostro para as crianças, quando eu faço a leitura, eu vou muito na parte de trás, né, para ver a foto, para ver se tem a identificação do autor. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer, e é uma coisa que eu gosto que as crianças façam também. E é uma coisa tão natural que a gente acaba fazendo, que eu não acabo puxando
né, para um ou para outro. Mas com certeza boa parte do meu acervo, não vou dizer metade, porque a gente ainda está caminhando para isso, né, que o acervo de literatura com autores negros seja muito maior. Mas uma parte do meu acervo, com certeza, ele é dedicado à literatura infantil com texto antirracista e de autores negros também. E eu tenho muito orgulho disso, porque eu tenho um acervo bem grandinho lá na escola para consumo próprio e também para emprestar, porque a gente sabe que muitas vezes essa questão de verba acaba não dando para comprar livro para a gente trabalhar na escola. Então, eu compro para consumo próprio e também para o meu trabalho, acabo emprestando para as colegas também. Então, sempre que elas precisam, Patrícia, aquele livro daquele autor, então vamos lá, pode pegar. Muito bacana, muito bacana. Você vai estar presente então nas feiras? Sim. Vai levar seu livro? Com certeza, com o maior orgulho. Estarei presente em todas que eu puder e sempre levando material, abrindo oportunidade para contar a história, apresentar o livro de alguma forma. Eu estou sempre presente, porque eu tenho muito orgulho e quero que a mensagem dele chegue a ainda mais pessoas, porque eu acho que essa é a função dele. Não vai ficar guardado na caixa lá em casa, né? É verdade. É verdade. Que mensagem final você deixaria para o pessoal que vai frequentar a feira? Bom, mensagem final acho que é um pouquinho do que eu falei, que esse tipo de evento é para a gente poder disseminar a literatura, para eles terem contato com os autores diretamente, né? Que eu acho que isso é um ganho muito grande. Muitas vezes, quando a gente participa dos eventos literários, o autor está lá, é sempre uma grande surpresa, as pessoas ficam muito felizes de terem um livro, né, feito uma dedicatória especialmente para ela. Então, eu acredito na riqueza desses eventos por isso. Não só a gente mostrar, por mais que a pessoa não compre, apresentar o material, mostrar uma história nova. Eu sempre que eu falo, vai lá conhecer, sem compromisso, é conhecer uma história nova, é conhecer um texto novo. E o autor está aqui, se você quiser tirar uma foto, se quiser fazer pergunta, fica à vontade. Eu acho que essa é a riqueza desse tipo de evento. O contato direto com o autor, a troca entre os autores, isso é muito importante também. Então, assim, para o pessoal que vai participar do FLISU, fica aí o convite, venham participar. Os autores estarão lá mostrando seus trabalhos. Estarei com muito prazer mostrando, descobrindo a cor de dentro para vocês. Já dei alguns spoilers daqui. Esqueci de falar que ele é um livro que tem 2 QR Codes aqui atrás. Um é o audiolivro, ele tem o livro todo narrado com uma trilha sonora. E ele tem uma música também exclusiva para ele. Então, ele ainda é um livro inclusivo nesse sentido, porque pessoas com deficiência visual conseguem acompanhar todo o livro, e crianças também em processo de alfabetização ainda estão, né, aprendendo, se familiarizando com a leitura também. Então, assim, é muita conversa que a gente pode ter lá no FLISU. Eu estou aberta a conversar, falar mais sobre o livro, explicar sobre os personagens. Estou sempre aberta às críticas também, porque o material ele ganha o mundo e ganha interpretações, né? Tá bom. Então, tá ótimo. Eu queria que você autografasse o livro para minha biblioteca, apesar de você falar que já temos lá, mas eu quero mais um exemplar, tá? Pode autografar isso aí, que eu vou te dar um presente também. Opa!
receber aqui também. Pronto, mais um livro de um autor preto para você Oba! ter no seu acervo. Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Tá, muito obrigado você, tá? Valeu, gente. Obrigada. Patrícia.